Conexão Especial. O tempo passa e atravessa as avenidas, e o fruto cresce, pesa, enverga o velho pé, e o vento forte quer... O programa Conexão vai conversar com o jornalista Marcelo Faria de Barros. Marcelo Faria de Barros é também um historiador, um pesquisador, uma pessoa que é apaixonada por temas ligados à política contemporânea do Brasil do período de 64 para cá. Isso significa que ele, logicamente, está atento à Comissão da Verdade, que foi instaurada agora no Congresso Nacional, instalada pela presidenta Dilma, e que procura esclarecer o que aconteceu com os militantes, com a turma que tentou, de todas as maneiras, fazer o Brasil retomar o seu processo democrático, que acabou em 64 com um golpe militar. E o Marcelo vai falar exatamente sobre o período mais obscuro de toda essa trajetória do período militar, que foi de 64 a 79 ou até 85, ou quem sabe até 89, quando diz respeito à guerrilha do Araguaia, que foi instalada ali no centro-oeste do Brasil e que, na verdade, vitimou muita gente e até hoje ainda pairam muitas dúvidas sobre o que teria acontecido exatamente ali. Marcelo Faria de Barros, boa tarde, é um prazer receber você, Marcelo. Boa tarde, Fábio Lau, prazer é meu e podemos começar. Marcelo, você estudando o que se passou no Brasil naquele período ali, o que veio para você? O que representou a guerrilha do Araguaia? Quem eram as pessoas que estavam ali naquele momento? Bom, a guerrilha do Araguaia foi uma tentativa do Partido Comunista do Brasil de implantar a guerrilha rural. Então eram médicos, geógrafos, sociólogos, advogados, enfermeiros. Eles viajaram para essa região do país, que é no Bico do Papagaio, e se instalaram desde 66. E lá começaram então a fazer contato com a população para montar todo um esquema, uma estrutura para fazer a guerrilha rural naquele local. E dentre essas pessoas, quer dizer, logicamente tem Maurício Gabros, que eram uma pessoa exatamente das mais conhecidas, mas, por exemplo, o José Genuíno era uma figura que está aí até hoje no ambiente político e que esteve ali, né? Como é que foi que ele se instalou, quer dizer, você falou, chegaram em 66, e como é que ela conseguiu prosperar? Quais eram os objetivos no campo estrutural que eles pretendiam ali? Eles pretendiam, a partir era uma tese do Mao Tse-tung, né? Que era eles pretendiam, a partir do campo, cercar as cidades. Então, eles fizeram na verdade, é um foco, né? Foco guerrilheiro, e que era, a partir dele, eles queriam expandir para as outras regiões do país. Algo como fizeram o Fidel Castro fez, por exemplo, em Cuba. Exatamente. Então, era assim. O Genuíno era um líder estudantil do Ceará, era estudante de direito, tudo. Tinha sido preso em Ibiúna, naquele congresso de estudantes e tal. Então, como o clima na cidade o clima estava muito pesado, a repressão era muito grande, então eles resolveram se deslocar para o campo para poder dar início a essa guerrilha rural. Agora, eles, passo a passo, quer dizer, eles chegaram em 66, mas em 72 o Exército resolveu então retomar aquela área. Conta como é que foi esse período. Bom, quando eles chegaram, eles começaram a ajudar as pessoas, que tinha muito problema de grilagem de terra, de exploração, não tinha justiça. Então eles começaram a ajudar as pessoas. Tiravam os fazendeiros, que exploravam os lavradores e tal, né? Recolocavam as pessoas nas casas dessas pessoas que exploravam e tal. E montaram uma farmácia que davam remédios de graça. Essa farmácia dava remédio de graça para eles. Tinha médicos, montaram um hospital, tudo. Então eles começaram a fazer um trabalho social e ganharam muito a simpatia lá dos moradores, né? Quando chegou em 72, o Exército deflagrou a primeira campanha contra os guerrilheiros. A suposição da própria guerrilha é que alguém, por conta desse trabalho que eles estavam desenvolvendo, alguém denunciou ao Exército, o Exército mandou um contingente de 2.000 soldados. Até tem uma história que diz que quem denunciou ao Exército essa localização da guerrilha teria sido Genuíno, mas isso não é verdade, porque a luta, o Exército invadiu a área, foi em 12 de abril de 72, e o Genuíno foi preso dia 18 de abril de 72, quando se deslocava para um destacamento para contar que tinha sido iniciada a guerra.
Ou seja, né, não poderia de maneira alguma se ver, até porque aconteceu 6 dias depois que ele foi preso. Exatamente. Agora, ele foi preso e também há indícios claros, enfim, de que ele foi torturado, inclusive fotografias, não é isso? Fotografias, os relatos são de que ele foi colocado de ponta cabeça, amarrado pelos pés dentro de um poço. Eles torturaram os moradores, torturaram padres, freiras. Perfeito. Agora, Maurício Gabrões foi uma das pessoas que sofreu também, ele, filhos, parentes. Conta como é que foi essa experiência dele. Ele era um militante histórico, né, do PCdoB, assim, muito culto, né? Ele foi para lá, ele era o comandante militar. Ele só tinha acima dele o Cid, que era o João Amazonas. Então ele era o comandante militar, junto com o Oswaldão, que foi um lutador de boxe das categorias de base aí amadoras do Botafogo do Rio, que era uma pessoa muito boa, que todo mundo gostava, e um médico gaúcho chamado João Haas Sobrinho. Então eles montaram esse comando militar e quem dirigia as coisas era o Grabois. Perfeito. Agora, Faria, você fazendo um balanço do que foi, do que representou esse movimento e o que a Comissão da Verdade pode esclarecer. O que você acha, qual o instrumento que hoje a Comissão tem para esclarecer, para jogar uma luz sobre essa guerrilha do Araguaia que ainda é tão obscura? Ninguém sabe realmente o que aconteceu. O Exército fez 3 campanhas no local. A última foi que a luta demorou 2 anos e 9 meses. Foi até 1975. Não se sabe o que eles fizeram com os corpos. Um coronel da aeronáutica, certa vez, disse que eles desenterraram os corpos, levaram para a Serra das Andorinhas e cremaram os corpos. Não se sabe quem participou dessa luta, porque tem informação da CIA, dos paraquedistas, dos fuzileiros navais nessa região. E uma luta que começou com 63 guerrilheiros, depois atingiu um contingente de 100 guerrilheiros, né? E demorar 2 anos, então o Exército não esclareceu bem como é que foi isso, e o que eles fizeram com os corpos. Né? Agora, há uma informação mais recente de que, inclusive, uma ONG americana poderia, de alguma forma, atuar para ajudar a esclarecer através do próprio governo americano, ou seja, confirmando, então, que a CIA participou desse processo, ajudou o Exército, na época, os militares, a acabar com um foco guerrilheiro. Foi colocado na internet que tem uma ONG americana que ela está muito interessada, ficou muito interessada na instalação da Comissão da Verdade e promete ajudar o Brasil no sentido de tudo que não for descoberto, por exemplo, documento que foi destruído, qualquer coisa, eles acham que essa documentação pode ter cópias nos Estados Unidos. E ele mesmo se propõe a entrar com ação na justiça americana para a liberação dessa documentação para o Brasil. O que seria muito importante, inclusive, para dar corpo e dar um outro instrumento de apuração de casos, desse episódio, para a Comissão da Verdade. Exatamente, para ver o que aconteceu. O que se sabe é que o único sobrevivente, assim, teve um desertor, que depois largou da luta, e o único sobrevivente foi o Ângelo Arroio, que conseguiu fugir da área de operações e acabou sendo morto depois em 76, na conhecida Chacina da Lapa, lá na zona oeste de São Paulo, que foi dizimado o comando do Partido Comunista, que estava reunido para discutir o próprio encaminhamento da guerrilha do Araguaia. Perfeito. Quer dizer, então é uma oportunidade que o Brasil tem agora de esclarecer finalmente esse episódio, com mais um episódio obscuro do Brasil, e com a participação direta das Forças Armadas. É reconhecido que as Forças Armadas participaram, e certamente participaram inclusive quando se fala em dizimar adversários daquele momento político complicado. As Forças Armadas, logicamente, deveriam ter todo o interesse também em esclarecer isso, assim como o governo americano. A gente acredita que também, nesse momento, eles vão querer esclarecer, né, Maria? Parece que eles estão agora, né? Essa própria ONG explica que o governo americano está preocupado com a questão dos direitos humanos. Então não vai dificultar a abertura dos arquivos que eles têm lá para ajudar o Brasil nesse sentido. Com certeza. A gente torce para isso. Muito obrigado, Marcelo Faria de Barros, jornalista com quem eu trabalhei na TV Globo, jornalista que trabalhou no Jornal Globo do Estado de São Paulo, tem um histórico enorme na profissão. Obrigado, Faria. Obrigado, Fabrão. E que as crianças cantem livres sobre os morros.
passado abra os presentes pro futuro.